Vamos reiniciar. Já salvei, já tá lá no IGTV, a primeira parte. Pronto. Vamos pro Eu falo segundo. pra caramba, né? Não, cara, é muita coisa. É muita coisa. E aí, assim, fizemos esse evento, o Rano, que foi um sucesso. E aí nunca mais parei de fazer. Eu amo fazer desfile de moda. Quem me conhece sabe que é um evento assim que eu faço com muito coração. O Honey chegou uma época que a gente teve que parar em função de preço, né? O custo de um evento como o Honey é um custo caro. O último que eu fiz, o nosso custo de evento chegou a R$ 52.000, porque Nossa. envolve muita coisa, né? Segurança que você coloca, garçom, aluguel de cadeira, decoração, modelo, maquiagem, cabelo, a estrutura, né? Luz, som. Eu preciso dizer isso também, assim, eu não conseguiria fazer o Hanoi se não fosse a montar. O Zinha sempre teve um olhar muito carinhoso. O Anderson da Sonoro sempre colocou o melhor som por um preço que eu sei que estava muito aquém do valor dele de serviço. A Bruna Petribu, que eu sou muito chata em tudo, todo projeto meu, eu participo dele 100%. É claro que eu delego, mas eu tenho um envolvimento. Então, assim, a Bruna virava madrugada comigo baixando trilha, porque eu assistia todos os desfiles que você possa imaginar da Europa, Estados Unidos e Ásia, para a gente montar as trilhas. Eu sou muito chata com o trabalho. Eu sou muito perfeccionista, muito detalhista, principalmente ali. Eu tinha 22 empresas de moda de Friburgo que eu tinha que prestar contas e trazer resultado. Então, tem que ser uma coisa muito bem feita. E aí de vez, evento virou minha cachaça. Como nesse paralelo a isso eu fui mãe, o evento infantil também era uma coisa que eu sentia muita falta. Não tinham eventos bons em Nova Friburgo. É Algumas verdade. coisas me frustraram. Tipo assim, eu fazia um evento da Disney e lotava, mas fazia um evento de Monteiro Lobato, não ia quase ninguém. Isso, assim, é uma característica também cultural do Brasil. O Brasil tende a gostar do que é de fora e não valorizar o que tem aqui Tem dentro. aqui. Mas, assim, criei alguns eventos. A Páscoa Encantada, por exemplo, que é um evento no Friburgo Shopping que eu já faço há 4 anos. Há 2 anos, de 2 anos para cá, eu comecei a ver que aquilo ali não era apenas um evento, era um evento social. Porque Uhum. algumas crianças que ganhavam os ovos na caça aos ovos, o ovo dele de Páscoa seria aquele ovo. Aham. E ali começou a desenvolver em mim essa coisa do social, do tipo assim, poxa, eu posso ajudar de alguma maneira quem não tem condição, né? Quem não tem condição financeira e até emocional de ter uma coisa diferente. E nesse meu envolvimento com moda, teve uma blogueira de fora da cidade, de Cordeiro, que falou de uma modelo, que era uma modelo negra de cabeça raspada, que ela tinha ganhado um concurso. E aí colocou na rede social assim, aonde isso é bonito. Me desculpe, padrão de beleza para mim é mulher branca, loura, de olho azul e com peitão. E aí o Jagler me mandou também uma característica minha, eu tenho um pavio desse tamaninho. Eu falei, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Essa menina tá achando que ela é quem, gente? E você vai responder ela? Eu falei, vou. Como? Falei, em alto estilo. Liguei para Pedro Beto, meu fotógrafo de desfiles. Falei, Pedro, olha isso, meu filho. A gente tem que fazer alguma coisa. Ele, o que você pensou, Ana? Falei, eu quero fazer um editorial Vogue só de mulher preta. Vai ter preta careca, cabeluda, de cabelo liso, cabelo cacheado. Mas eu quero um negócio Vogue. Aí o Pedro falou assim, tô dentro. Beleza. Liguei para Isa da Glee. Isa, aconteceu isso. Preciso vestir. Ela falou, vem aqui e escolhe. E aí criamos a hashtag Qual o Problema? Assim, qual o problema ser preta? Qual o problema ser careca?
qual o problema. E fizemos há 3 anos atrás essa campanha, que foi um auê, porque a gente colocou só mulheres negras lindas, vestidas igual madame. Eu não queria aquela coisa étnica, que é padrão, porque, como eu já falei, eu não gosto de nada igual que todo mundo faz. Aham. Acho lindo a coisa da africana, acho lindo. Mas naquele Eu momento eu queria uma também. informação de Eu tô moda. pensando em botar uns. E nem acho bandana uma coisa de louco, aquela coisa. Enfim, eu Aí acho lindo. só falta dizer que porque eu sou branca eu não posso usar, né? É, porque eu sou preta, o que eu mais escuto falar assim: você não vai fazer transição capilar, não? Não, agora eu não vou, não. É, Mas não. por que Agora eu não você quero. ficar tão lindo? Falei, gente, meu irmão tem um cabelo black. Vocês não têm noção a trabalheira que dá esse Que cabelo dá black. trabalho. Eu não Aham. tenho nem tempo, nem roupa para tanta trabalhando no cabelo. Enfim, fizemos a hashtag Era Qual o Problema e deu uma repercussão enorme. A InterTV abraçou a causa, fez uma matéria, aquilo viralizou nas redes sociais. E aí a Gabriela Lamblé, do qual a diferença viu, e me ligou, falou assim: amiga, a gente precisa fazer eu já tô com tudo na cabeça, já tenho a hashtag, já tenho tudo de inclusão social. Uhum. A gente fazer um editorial só com crianças com deficiência. Ah, bacana. A Adriana da Encantadas veste, eu com a Madame Frida os objetos. Eu queria saber quanto que você e o Adriano José, porque era todo mundo na Ariosto, então assim, a ideia era chamar o Adriano para fazer, cobra. E aí eu fui conversar com a Adriana falou comigo assim: Ana, isso aí vai dar outra campanha daquelas que você gosta, né? Vamos cobrar nada não? Eu falei, não. Falei, mas pra gente não cobrar nada, não pode entrar nome de loja. Aí conversei com elas as duas têm filhos especiais. Não, não tem problema. Aí eu falei assim, bom, se a gente quer lutar pela inclusão, a gente não pode ser o primeiro a segregar. Então, a gente vai misturar crianças sem deficiências e crianças com deficiências. Mas nós vamos colocar crianças diferentes do padrão de beleza, do padrão do que é certinho para as pessoas. E a gente colocou albina, negra, cadeirante, deficiente. E aí foi um auê. Montamos, pedi Isadora Marciana, Isadora fez a logo do Qual a Diferença, que eram as mãozinhas todas coloridas. A Uhum. hashtag a Gabi já tinha criado. É, e aí fiz diferente, fiz todo um planejamento. A gente fotografou. Quando ficou pronta, era a semana da FEVEST, então eu não podia concorrer com a FEVEST, porque senão eu ia dividir o holofote. Chamei minhas amigas blogueiras, porque assim, eu preciso falar disso também. A imprensa e as influências, é claro que não são todas, mas tem um grupo que tudo que eu peço de ação social, na mesma hora elas entram. A gente criou qual a diferença, fizemos e aí marquei, olha, tal dia, tal hora, a gente vai mudar a foto do perfil, vai botar a logo. E tal Uhum. dia, tal hora, todo mundo junto vai soltar as fotos. E, menina, aquilo foi uma loucura. Viralizou. E aí a Itabus me ofereceu que queria participar da campanha, me dando os ônibus para a gente adesivar os ônibus. E aí eu pedi, bom, se a gente não vai pagar a veiculação, só tem que pagar a produção de cartaz. Eu pedi a SAF prontamente patrocinou. E aí a gente percebeu que era para ser apenas uma campanha social, tinha que virar um movimento de mães mesmo, porque assim, é muito preconceito que tem. O preconceito com o deficiente físico ou intelectual, ele começa muitas das vezes dentro da sua própria casa. Então Uhum. é uma corrente que a gente nunca pode abandonar. É uma coisa. Tem uma mãe, a mãe da Estela, a Roberta, ela diz que romantizam e que não pode ter esse romance todo. É muito Uhum. doloroso você escutar alguns relatos. E aí nós criamos um grupo no WhatsApp dessas mães. E assim, eu escutei coisas pavorosas, coisas tipo, teve um ano que todos os coleguinhas da turma da minha filha foram convidados, porque aí agora já tem essa coisa de você misturar o síndrome de Down, o autista, pessoas com alguma deficiência junto com as pessoas normais, né? É inclusão E escolar, né? Mas inclusão aí escolar. esquecem de ampliar isso
Para para a fora da vida. escola. Para a vida. Uhum. E às vezes nem na escola acontecia. Uhum. E aí teve essa situação, por exemplo, da Rafinha, da Adriana, todos os amigos serem convidados, menos a Rafaela. Teve um pai que me mandou uma mensagem que ele queria comprar 30 camisas do projeto, porque ele tinha um filho autista. Eu falei, poxa, que máximo, vou fotografar vocês. E aí ele falou assim, Deus me livre das pessoas saberem que meu filho é autista. Isso são alguns dos relatos, dos inúmeros relatos que eu já escutei. E fora assim, eu acho que uma das funções do Qual a Diferença é educacional. As pessoas Uhum. ainda param na vaga que é para deficiente, elas param. Uhum. Gente, quando tem um deficiente, nem todo deficiente é igual, mas tem alguns que são cadeirantes, tem uns que são de bengala, tem uns. Então, se aquela vaga é para o deficiente, por É para o favor, deficiente. respeite, que fique vazia, que ninguém use, mas é para o deficiente. E assim Exatamente. começou o Qual a Diferença. Andando com a diferença, a gente já tinha feito o movimento contra o racismo. Rosângela Cassando chama a gente para aquele movimento contra a violência doméstica. Uhum. E aí, quando ela me chamou, ela estava à frente do Centro de Referência da Mulher, eu falei, poxa, vamos fazer um desfile de moda. E vamos misturar as mulheres que sofreram violência com pessoas que são referências na cidade. Então, quando você foi convidada, é porque você é uma referência dentro da área que você atua. E, assim, interessante porque algumas pessoas ainda se preocupam a gente fez essa questão da mistura. As mulheres que tinham passado por violência ficaram muito felizes de estar participando de um projeto onde a estima dela, né, ela estava vestida de boutique, ela estava com cabelo de boutique, maquiagem de boutique, mas ainda existiam pessoas que procuravam, que perguntavam, ué, mas você está nisso por quê? Você sofreu violência doméstica? Graças a Deus, eu nunca sofri violência doméstica. Nunca, meu pai nunca bateu na minha mãe. Mas isso não quer dizer que não possa me incomodar, né? O fato de não Isso. ter. A inclusão social, eu luto porque eu preciso, né? Eu tenho uma filha que tem dificuldade de aprendizagem e eu quero um mundo melhor para Maria Vitória. E por isso ela faz Uhum. parte, né? E por isso que o Qual a Diferença é um projeto tão aceito e tão bem estruturado também, porque é um projeto de mães. Mas o Laço Branco, eu nunca sofri de violência doméstica. E aí a gente fez aquele evento, pegamos esse gancho, porque aí eu fui pesquisar, porque, gente, tudo na vida é pesquisa, né? O que você não É. sabe, você pesquisa e vai aprender. E vi que tinha esse movimento mundial, que era super conhecido, mas que ninguém trabalhava ele em Nova Friburgo. E aí comecei a trabalhar o Laço Branco. Só que em 2016, quando foi a primeira ação contra a violência doméstica que eu fiz, eu não sabia que tanta amiga minha, Simone, tinha passado ou estava passando por violência doméstica. E aquilo foi um baque para mim. Eu fiquei muito mal. Muito mal. Os índices Uma em Friburgo sensação, são imensos. uma sensação de impotência, uma sensação de tipo assim, caramba, tão perto de mim e eu não vi que essa pessoa estava sofrendo isso. Deixei quieto. Continuei fazendo meus eventos. E aí teve aquele assassinato horroroso da Alessandra Vaz. E a Alessandra Vaz foi uma das pessoas que participou do desfile meu. Eu tinha um carinho por ela muito grande. Ela era uma amiga de uma amiga minha, muito importante para mim, a Claudinha. E eu fiquei sabendo a notícia, a Claudinha estava em Portugal, eu estava aqui. E aí a Claudinha foi uma das pessoas que falou comigo assim, você não vai fazer nada, você não vai fazer nenhum movimento, você não vai falar desse feminicídio horroroso. E aí o Pedro também me cobrou, falou assim, Ana, você é uma pessoa que você tem essa coisa da mobilização. Uhum. E falei, vou. Mas aí me preparei. Dessa vez eu me preparei emocionalmente para aquele turbilhão que vier, que estava para vir. E eu também não queria que as pessoas olhassem aquilo como uma autopromoção. Então, assim, ela está fazendo porque teve esse feminicídio, ela quer chamar atenção. Não. Eu acho que todos os projetos sociais que eu faço parte, eu procuro sempre ser antagonista, deixo os protagonistas para as outras pessoas. E aí
eu pedi a Isadora de novo para criar a campanha do Laço Branco. Mandei algumas referências para ela, pesquisei e tinha visto uma campanha, se eu não me engano, de Mato Grosso do Sul, que era muito parecida com o que a gente fez aqui. Falei, bom, é isso que eu quero. E aí montei um grupo de 10 amigas minhas, dessas 10 amigas, 4 jornalistas, para elas desenharem comigo o projeto. E eu já tinha o esboço do que eu queria, mais o Pedro. A Flávia Daut, que acabou de entrar, ela é uma dessas pessoas que faz parte desse núcleo de 10 mãos. E começamos a trabalhar o Laço Branco em Nova Friburgo para a gente falar, para a gente combater a violência doméstica. E aí marquei com o Pedro, fizemos tudo no estúdio, aí pedi a oficina da Corsa, ela me dava 10 camisas para a gente fotografar, que eu queria que todo mundo fotografasse igual, né, que tivesse uma unidade. E aí a gente fez 2 dias de... Acabou que assim, era para ser só um dia, eu comecei a chamar um, chamar outro, chamar um, chamar outro. Ah, Simone tem que estar. Ah, fulano tem que estar. E aí, quando a gente acabou de fotografar os 2 dias, eu olhei pro Pedro, e aí também é muito bom quando você trabalha com uma pessoa que te conhece, né, Simone? O Pedro olhou para mim e falou assim, não gostou, né? Eu falei, gostei, mas só mulher. Se é uma campanha educacional, tem que ter homem, Pedro. Aí falou, mas você que criou, criatura. Essa campanha que você trouxe era só mulheres. Eu falei, ah, não, mas tem que ter homem. Tem que ter homem, tem que ter homem. Pedro, deixa eu fotografar. Ele falou, você pode fotografar quantas vezes você quiser. E aí chamei os músicos da cidade, os jornalistas da cidade. Só um músico falou comigo que não levava jeito. E aí a gente queria ter um rancinho, né? Todos os outros entraram na campanha. E aí, de novo, a gente fez o planejamento de lançar todo mundo junto no mesmo horário. Dessa vez eu pedi a Itabãs os ônibus. E aí fui mais atrevida, pedi a InterTV o apoio. E de cara o Chocolate falou, pode fazer que eu apoio. E aí a gente vem nessa militância contra a violência. Os relatos que a gente recebe no Instagram do Laço Branco não são fáceis, são muito dolorosos. A gente já teve relato de cárcere privado, relato de estupro, relato de mãe e filha. É uma coisa muito pesada, é um caminho longo, mas é um caminho que a gente não pode desistir. Então, assim, eu acho que dentro da minha história de vida, eu tenho alguns marcos, né? A referência é minha mãe. O motivo dessas lutas é a Maria Vitória. Mas eu acho que o objetivo também vem porque isso, quando a gente se dá, é trabalhoso muito, é detalhista, é muito, é. Mas, assim, eu criei uma rede de mulheres, principalmente, isso, que não disputam comigo, que elas andam de mãos dadas comigo. Então, assim, acho que isso faz muita diferença. Quando você tem um projeto social em que você tenha pessoas que têm a mesma visão que você. Esse é o segredo. Quando a gente trabalha com pessoas, para pessoas, a gente cria essa rede, né? Sim, sim. E assim, acho que eu falei com isso com você no WhatsApp. Eu lamento que às vezes em Friburgo a gente tenha. Isso eu vi muito na área da infância, quando eu trabalhei na infância, né? E acho que está acontecendo nesse momento nesse apoio à violência doméstica, no apoio à mulher vítima de violência doméstica, que ainda é a maioria, e sempre foi. A disseminação de ações. Sim. Quando, na verdade, essas ações podiam estar reunidas por uma Eu, rede. assim, no qual a diferença é Eu não engraçado. entendo por que essa coisa do não conseguir. A junção, né? Eu lembro qual a diferença, assim, somos 4. E eu e Gabriela Lomblé, a gente discorda muito. E é engraçado que a gente se fala muito. A gente só que é diferente, por exemplo, no qual a diferença, cada uma tem o seu papel ali muito bem definido. E nenhuma briga com outra, nenhuma parece mais que a outra. Eu sou a razão, as meninas são a emoção. A Adriana, eu costumo dizer que a Adriana e Gabriela, se eu falasse com a Adriana, a gente tem que ir no alto
do pico para colocar uma bandeira do Qual a Diferença. Ela vai a pé, de bicicleta, carregando os filhos, mas ela vai colocar. Gabriela, eu preciso que você faça a captação de 10 empresas para a gente fazer o evento. Ela vai pedir, ela vai dar um jeito, ela vai conhecer. Então, assim, é muito mais fácil você trabalhar um projeto quando você tem o envolvimento das partes, né? Mas, Uhum. por exemplo, a gente já fez evento do Qual a Diferença, que a PAI de Além Paraíba alugou 4 vans para vir e que não tinha ninguém da PAI daqui. E a gente divulga na PAI, na FAP, na Pestalozzi, em todos os... Porque a gente tem essas referências. A cidade de Nova Friburgo é uma cidade muito rica de entidades que fazem um trabalho excepcional de deficiência. Mas a gente precisa trazer informação, a gente precisa trazer motivação para aquelas mães. E a motivação vem de histórias de superação. Não tem outro jeito da gente fazer se não for assim. E no Laço Branco não é diferente, né? Quando as pessoas... eu fico muito feliz, de verdade, quando eu vejo os homens compartilhando. A gente lançou com uma pré-campanha agora, porque com o isolamento social, o índice de violência triplicou. E a gente sabe que as mulheres ainda não dão parte, né? Ainda tem esse medo. A violência doméstica ainda é muito velada. E aí a Tamara, aí vem a história também da construção a 10 mãos. Quando a gente fez o Laço Branco, o roteiro, por exemplo, do VT não é meu, foi a Nayara que fez. Né? A ideia do Basta, aquela tarja do Basta, foi ideia do Pedro. Então, assim, a gente constrói juntos. Constrói As junto. tiras, a ideia das tiras foi da Nayara, não foi minha. A gente tem que postar a tal hora. Foi a Flávia e a Tamara. O texto do Laço Branco, que todo mundo falou, quem criou foi a Tamara Castro, quem escreveu foi ela. O layout é a Isadora que cria. Então, realmente é uma construção a várias mãos. É claro que existe uma liderança ali. É claro que eu vou botando, mas elas... Aquilo ali não é um projeto meu. Mas eu ainda sinto, assim, que a instituição... Dentro de uma instituição, às vezes, tem 2 segmentos que lutam contra a violência doméstica que não se dão. E aí eu sou muito... Aí eu sou meio grossa. Falo assim, cara, não quero saber se o lado A não se dá com o lado B. Eu vou fazer com o lado A e vou fazer com o lado B. Então, assim, já tô te falando para você não ficar chateada, porque vai ter uma com fulana de tal e vai ter outra com ciclana. Uhum. Mas o que eu vejo, assim, de maior fruto, primeiro é essa confiança, é poder conhecer um trabalho como as meninas do Tecle Mulher, que fazem um trabalho 24 horas por dia, todas voluntárias. Aliás, assim, se você tiver a oportunidade, Simone, de chamar elas para fazerem parte da rede Sorella com você, eu acho que vale muito a pena. Não Eu sei já estou se em ficou contato. escuro. Daqui a pouco volto, sei lá. Tá me Então, tá. ouvindo? Tô te ouvindo bem. E Daqui a elas pouco têm um volto. trabalho assim fantástico. E eu gostaria muito que as pessoas divulgassem mais o Tecle, porque assim, a minha parte enquanto Laço Branco é educacional. É a Sim. gente mostrar que elas têm que denunciar, que elas não são culpadas, são vítimas, que tem um aparato, mas quem faz o serviço de psicólogo, de advogado, é esse órgão É do esse Tecle. órgão. Uhum. O Eu centro de entrei em contato com eles porque depois desse mês eu vou fazer uma por semana com entidades que trabalham com crianças e com famílias, porque eu acho que assim, a mulher está sempre envolvida, seja na maternidade, seja na família. Então, assim, a gente tem que divulgar o que existe. Aí eu vou começar a fazer uma por semana. Aí já ninguém vai contar a sua história, vai contar o trabalho que é desempenhado, né, na instituição ou na entidade, seja lá o que for. Mas eu já estou aí, já entrei em contato com elas. Elas Vou são marcar a data. maravilhosas. E aí tem a Delegacia da Mulher, tem o Centro de Referência da Mulher. Os números ainda não são os números oficiais, porque você pega os Claro que números lá, não. você acha que nem tem violência doméstica nesse mundo em Friburgo. Mas a gente tem conseguido, assim, eu ignoro. Tipo assim, às vezes eu faço uma foto com você
E aí que eu sei que você é referência, aí chega alguém e fala assim, ah, mas eu não gosto de fulano. Aí eu corto mesmo, eu falo assim, pois é, mas fulano é muito importante pro projeto. Posso não gostar, mas se você tem Não, olha só, relevância para aquilo ali, eu não tenho que cau- gostar. causa social não pode ter ego e vaidade. Não, não, não. Não Eu tem acho que que o ter Qual a lado. Diferença dá muito certo por causa disso. A gente não tem essa coisa da vaidade, a gente já fez coisas assim. Teve um evento que a gente fez na praça, meu Deus, como a gente trabalhou. Meu nome da Adriana estava em todos os órgãos. Quando acabou o evento, eu falei, Adriana, a gente é muito doida. Se acontece qualquer coisa aqui na praça, quem responderia seria eu e você. Né? Então, assim, a gente faz de coração mesmo. E eu acho que hoje, Simone, pelo menos para mim, as ações sociais que eu faço, eu ganho muito mais do que eu dou. A sensação de você poder contribuir de alguma maneira com uma sociedade melhor, lutando por aquilo que você acredita, Acredita? Uhum. faz muita diferença, sabe? Eu aprendo tanto. Eu tenho pessoas que estão no laço branco comigo que hoje eu posso chamar de amiga. Mas quando eu não chamei, ela não era minha amiga. Eu chamei porque ela era uma referência profissional para mim. Mas aí você vai criando essa coisa da amizade, do respeito, da admiração. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu digo que a gente não pode amar se a gente não admirar. O amor está ligado A diretamente à admiração. admiração. Tá. Se você deixa de admirar, automaticamente você vai O deixar de amor. amar, Uhum. né? E eu acho que é isso, assim, a gente fazer ações sociais. Às vezes eu escuto muitas pessoas falando, nossa, você não para. Não, não paro. Se eu parar, eu fico doente. Mas também não paro porque eu tenho uma retaguarda comigo muito grande, né? Eu faço questão de algumas pessoas estarem comigo sempre, diretamente ou indiretamente, nas ações sociais. Por causa disso, porque eu não faço nada sozinha. Eu tenho a disponibilidade do tempo, eu boto a cara na frente, mas hoje eu tenho sim equipes. Eu tenho equipes no Qual a Diferença, eu tenho equipes no Laço Branco. Agora a gente vai fazer uma campanha contra o racismo, né? E aí, para fazer essa campanha contra o racismo, eu chamei a Maiara da Império das Negras porque ela tem dados e informações que eu não tenho, ela tem vivências de preconceito assim que eu nunca vivi. Eu nunca, pelo menos, percebi que ao eu entrar dentro de um elevador, sairia. Ela viveu. Eu nunca fui abordada por um policial apenas por eu ser negra. Aliás, eu nunca fui abordada por um policial. Ela já foi. Então, assim, existe uma coisa estrutural ainda dentro da nossa sociedade e a gente precisa combater. É isso, a gente precisa. Quanto mais gente eu tiver em qualquer campanha, né? Essa campanha do racismo, estou vendo o pessoal falando, me chama. Essa campanha do racismo especial, eu vou chamar todo mundo. Não E essa pode me segunda... chamar e eu posso relatar que o meu filho do meio foi vítima de racismo na escola aqui com 5 anos de idade. Então, assim, é para isso que a gente O meu, luta. eu falo meu preto, eu tenho um preto, gente. Eu tenho um Aí você amarelo, vê, uma branca e um preto. Simone, você, uma doutora, né, uma mulher esclarecida, uma mulher respeitada, o seu filho sofreu preconceito. Mas sofreu de crianças. É isso que é mais triste, né? Mas a É criança tão estrutural que a criança é. repete aquilo que vê em casa. Exato. Com Eu, um quando ia pro escritório, coleguinha. o pai de uma amiga minha falou comigo assim: mãe preta e filha branca vão achar que você é babá da sua filha. Engraçado, né? Olha, Eu eu já falei: eu não ouvi acho cada coisa. engraçado, não. Eu acho que se Aí eu ele ainda não brinquei e fosse falei: muito parecido comigo. mas o narizinho dela é de preto igual o meu. O narizinho é de preto igual o meu. Não vai dar para disfarçar, não. Eu ainda brinquei, mas, tipo assim, são coisas que você pensar que você ainda escuta isso é muito Não, difícil. e como lidar com isso, né? Assim, quando eu vi o estrago que estava sendo feito nele, porque de primeira ele não me contou. Ele só não quis ir para a escola. Eu não quero ir para a escola, eu não quero ir para a escola. E aí eu tive que tirar dele a A razão dele não ir informação. para a escola. É, E aí quando a ele me Renata fala, contou,
As Renata, crianças são reflexo dos pais. Beijo, Rê. E são mesmo, assim, a gente escuta coisas assim, bem. Esses dias que eu tenho conversado com a Mayara para poder fazer essa campanha, já teve dia de eu chorar, porque assim, é muita história muito pesada. Assim, eu fui receber um prêmio do Rotary e eu falei sobre isso, assim, na hora do agradecimento do prêmio. A única negra era eu e minha mãe. Tinham 3 pretos, eu, minha mãe e mais um senhor servindo. Então, assim, ainda é muito a nossa marcação na sociedade ainda é muito, né? As pessoas entram dentro da loja da minha mãe e pedem para falar com a dona. Eu gostaria de falar com a dona da loja. A senhora pode chamar a dona da loja para mim? Eu gostaria de falar com a dona da loja, ok. É até uma abordagem. Agora, assim, você pode chamar a dona da loja para mim? Ainda, isso é assim, o de menos. Agora, você ser abordado de forma cruel, como às vezes as pessoas são abordadas, as pessoas que levantam porque o negro chegou, enfim. A gente ainda tem muito que lutar enquanto sociedade, né, Simone? Acho que eu é falo que eu isso. já sofri preconceito porque tem filha de olho azul, né? Você sofre preconceito, você ouvia assim, é filha do padeiro? Não, ela é minha filha. Mas de onde saiu o olho azul? Aí, sabe assim, quando eu não perco muito tempo, não. Eu falei assim, isso é uma questão de genética. Porque Simples. tem um avô de um lado de olho azul, uma avó de outro lado de olho azul e ela saiu de olho azul. Agora jura que eu tenho que dar esse tipo de satisfação e ouvir esse tipo de coisa? Não. O meu irmão tem olho verde, né? Porque meu avô, pai da minha mãe, tinha olho verde. E eu lembro quando meu irmão nasceu, o olho do Lucas era azul. A minha mãe falava assim: não fala pra ninguém, não. Fala pra ninguém quanto seu irmão. Eu falei, mãe, passado um tempo, eu perguntei, mãe, por que, que ninguém podia saber? Ela, porque eu achei que ele era cego. Porque na cabeça dela, Lucas está rindo porque essa história é verídica. Na cabeça dela, ela sofreu muito dentro da família dela, porque ela era a sobrinha preta. A minha mãe passou histórias de racismos assim, que dá um livro. E aí, na cabeça dela, o meu irmão com aquele olho azul era cego. Tanto que ela só contou depois. Ela falou assim, agora você pode falar para todo mundo que o olho do seu irmão é claro. Eu falei, por quê, mãe? Eu achei que ele era cego. Ah, meu Deus, tadinho. Então, assim, são coisas, sabe, Simone? Assim, as causas sociais entraram na minha vida por um acaso. Esse ano, Não, nada é não, por acaso, né? não. É Eu porque não você tenho, tem essa capacidade de aglomerar pessoas. tenho, eu gosto. E assim, não sou, eu vou aproveitar esse espaço, assim, eu fui convidada por 6 partidos para vir como candidata. Eu não tenho, pelo menos por enquanto, nenhuma mesma vontade de envolvimento político. Eu Ah, que faço ação pena. social hoje porque eu acho que é uma questão de cidadania, Que né? pena. Eu gostaria de fazer inclusive mais coisa, entendeu? Mas assim, eu acho que tem que ter um conhecimento até técnico. E isso você vai me entender. Tem que estudar para você fazer um trabalho, uma prestação de serviço público. Senão vira isso que está acontecendo aí. Para mim, Sim, assim, a é muito a complicado. questão da mulher entrar na política hoje é cota, né? Os partidos têm que ter 30% de mulheres candidatas. E um partido, inclusive, eu escutei isso. Não era pelo meu trabalho, não, tá? É Era para porque preencher eu, a cota. era Você não porque precisa nem votar em você mesma. eu era afrodescendente e E? sexo frágil. Oi? Ah, Oi? ah, Ah, tá. Obrigada. agradeço o convite, mas as razões Nada. estão. Mas assim, os argumentos você acabou de enterrar se tivesse alguma possibilidade disso acontecer, porque assim, sexo frágil e afrodescendente, É, que eu falasse a acho. palavra da vez, que é representatividade. Representatividade Representatividade. É. ia até me comover, não ia me convencer, mas ia me É. comover agora. Sexo frágil e afrodescendente,
E a gente Mas, precisa de gente assim. Oi? Ah, tá, entendi. não, eu O acho que a gente cérebro pouco precisa. importa. Eu acho que a gente precisa de mulheres na política, que a gente ocupou tantos espaços e esse tá realmente com vácuo, a ponto da lei ter que obrigar a ter uma cota de inscritos. E eu acho que a mulher tem uma visão de mundo que falta na política, Eu acho também, acho que a gente agrega. Eu acho que entendeu? a mulher tem isso de agregar ao mesmo tempo. Assim, quando você. Eu falei no início da outra live da dificuldade que eu tinha de trabalhar com algumas mulheres. E vou falar agora da facilidade que eu tenho também de trabalhar com algumas mulheres. Como é bom quando uma ajuda a outra, como, sabe? Eu quero, depois de a gente fazer essa do racismo, eu vi, por exemplo, que estão precisando de mães de leite. E que é uma campanha que a gente precisa. Eu amamentei a Vitória até 1 ano de vida. Minha mãe me Eu chamava de amamentei mococa, também. Eu porque amamentei queria todos. vazar. Sofia até os 4 anos. E como é importante o leite materno. Então, assim, acho que é outra campanha. Tem tanta campanha. Hoje é Dia Mundial do Doador de Sangue. Olha quanta gente que precisa aí de doação de sangue. Renata, vou lhe usar. Ela tá falando, Vou, boa, vou lhe usar. conte comigo. É isso é um pouquinho da minha vida. E anos depois, para finalizar, meu pai sofre um acidente. Meu pai quase morreu. E foi assim que Deus resgatou minha relação com meu pai. Meu pai veio ficar com meu pai, ficou 4 meses no hospital, depois veio morar comigo. E meu pai largou o alcoolismo por um milagre. Meu pai tem pavor. Você pode tomar o que você quiser na frente dele, ele não quer beber. É um excelente avô, é um avô que eu gostaria de ter. Ele é o melhor avô do mundo para Maria Vitória, carinhoso, brincalhão. Conseguiu se aposentar, trabalha de pedreiro e reconstruiu a vida dele do jeito dele e a relação com a gente. Mas realmente a minha referência de tudo é Maria Auxiliadora de Resende. Ela realmente é, é outro É, patamar. é uma cadeia de mulheres fortes, né? É uma cadeia de mulheres fortes. E que bom, né? Eu vi você falando que a sua mãe falou que era para você escolher alguma coisa, que filho de pobre tinha que escolher alguma coisa que começasse a ganhar dinheiro depois da faculdade, Logo. É entendeu? tipo assim, ó, você me libera, né? Isso, ó, quando eu contar a minha história, isso é só um pedaço que minha mãe fez comigo, porque eu fui muito exigida. Mas eu, por um lado, desenvolveu em mim uma força que talvez eu não tivesse se ela tivesse sido frágil comigo ou me tratado de outra forma, entendeu? Eu agradeço a mulher forte que eu sou, a alguns apertões que eu recebi da minha mãe e todo o exemplo de luta que ela foi, né? E que ela é. Então, é Então isso. a gente vai passando esse legado de força, né, uma para outra. E aqui em casa tem outrazinha que está em formação, já cheia de argumento. E assim, coisa boa, gente argumentativa, né? Assim, eu tô vendo aí um monte de gente falando da minha mãe, e a minha mãe realmente é um exemplo. A mãe da Bruna Petribu também, assim, é um exemplo de mãe de 3 filhos. E a Bruna agora tudo bem, mas a Bruna quando começou, e durante muito tempo, a Bruna foi a única mulher num ambiente de noite 100% masculino. Se você for parar para pensar a proporção de DJ homem e de DJ mulher, Aham, aham. na nossa cidade, a Bruna foi muito corajosa. E às vezes eu brinco com ela, que ela é magrinha, usa um salto desse tamanho e carrega aquelas caixas e de salto alto. Eu falo, garota, você tá doida? Então, assim, quantas mulheres fortes nós temos na nossa cidade, né? Quantas pessoas referência a gente tem na nossa cidade. A mãe do Júnior também, a Eliane, que passou o legado dela para ele, né? Toda a força que ela tinha, todo amor que ela tinha à profissão. É a mãe do Michel, que é uma referência para ele também, que é a base na vida dele. Quantas mulheres, né? Não... É muito bom a gente hoje poder falar disso, porque eu tenho estudado essa coisa de estudo em casa, eu tenho estudado com Maria Vitória, a mulher não podia nem votar, gente. A mulher não podia Aham. nada. Então, esse espaço que a gente conquistou, a gente não pode perder. Não.
Não, Doutora olha Sabrina, um só. beijo também para É, você. Sabrina, semana que vem tá aqui, ó. Ô, coisa linda, não perca. É, Sabrina fez é, uma palestra no Qual a Diferença, em que ela ajudou algumas pessoas a comprarem o carro através da lei que tem direito àquele desconto. Então, assim, é isso. Acho que a minha principal função enquanto ser humano é levar informação e informação. motivação. É É isso isso. mesmo. É o seu poder e você tem que usar, né? É o É o que a seu gente pode dom, é o fazer. seu poder. É isso Ai, aí. fico muito feliz. Pode contar comigo para o que você quiser. Eu Ai, sou que coisa boa. inquieta. E olha que eu peço, hein? Agora, eu sou. Pode pedir. Não, pode pedir. Eu só sou assim reservadinha. Você não me vê muito por aí, não. Mas é uma característica pessoal. Assim, Sim. eu fico Mas muito na discreta como minha. ninguém, né, Simone? E é Mas- nessa aí que eu vou te usar. E é, e Entendeu? é, e é uma característica que eu estou lutando contra, porque eu tenho um conteúdo imenso dentro e só sei colocar para fora escrevendo. Eu falo que eu tenho os dedinhos nervosos. Mas escreve muito bem. E você é uma E pessoa, assim, falar é algo que é difícil para mim, assim, por timidez. eu vou te falar, eu não gosto de Mas eu fui vídeo. professora há anos e adoro ser professora, né? Então, assim, eu entro na sala de aula, parece que eu estou no teatro, um negócio muito engraçado. Então, assim, tem lugar que eu consigo colocar para fora. E tem lugar que eu fico acanhada. Eu vou te Um, falar um... que fazer live para mim é um desafio, porque eu acho que a minha boca é torta, eu tô Ah, fora do não. peso. E agora, minha filha, eu perdi a vergonha. Meu irmão falou assim: agora se deixar ela faz live toda hora, eu tô adorando porque eu Não. gosto de gente. Então é isso. As Emerson, crianças. olha que lindo o marido escrever: Andréa Martins, mulher forte friburguense. Emerson, por mais maridos igual você, a Andréa é minha amiga também, é uma pessoa maravilhosa, forte, 2 filhos. Sofreu também bastante coisa de preconceito. Então, assim, é muito bom isso quando a gente vê reconhecimento também. Acho que todo mundo gosta de reconhecimento, né, Si? E a gente tem que criar os filhos homens para serem homens assim. É isso. É Quem isso. é, Por isso quem é é, tão importante a o laço gente branco educa teórico. os homens. A gente educa os homens. A Verdade. gente mostra, é a mãe que mostra, é a mãe que Tá? mostra para o menino como ele parou. Voltou, voltou. Agora voltou. Eu acho que é a mãe que mostra o menino o tipo de homem que ele tem que ser. Eu acho também. É o que a gente está falando. Começa de casa. Né? Se você em casa, você não divide as funções, se trata o cara como se fosse um rei, ele vai Ele não vai, cobrar da esposa dele o ele não vai tratamento de entrar. uma. Não, Aqui não vai em casa, crescer. aqui em casa, quando começa a dar muita. Vocês não vão Cortou lá. encontrar mulher que aguente vocês. Pois é. E, Porque e é tão as difícil meninas, criar filho, né? vocês não modificarem, as meninas não vão querer vocês. Porque eu não ia querer, e eu estou com 50 anos, imagina se uma menina vai querer vocês, né? Aí a gente tem que. Esse, Estratégias. esse discurso está errado. Muito É bem obrigada. por aí. Muito obrigada. Obrigada a você. Contar a minha história foi assim, primeira vez que eu conto. Primeira É, vez que eu conto. agora Fiquei muito nervosa com o convite. Falar da gente é sempre mais difícil. é, Mas fiquei muito à vontade. que bom. Quero Que agradecer a todo mundo que está aí compartilhando um pouquinho com a gente. E dizer também para você que estou aqui sempre que você precisar. eu E também. vou te aborrecer com algumas coisas. Pode. Não me aborrece. Me colocar para trabalhar não me aborrece. Então tá bom. Um beijo. Um Beijo, beijo. gente. Obrigada, tá? Gratidão. Até a próxima. Beijo. Beijo.